Essa dissertação de mestrado teve por objetivo responder ao seguinte problema: de que maneira a gestão do conhecimento pode contribuir para fundamentar uma proposta de hipermídia que promova a aprendizagem dos alunos do 5º ano da educação básica brasileira. O quadro estudado foi escolhido porque o pesquisador acredita que as crianças, se munidas de material potencialmente significativo, podem construir coisas extraordinárias. Olhe o caso da Doris Vitak. After all, take a look at these events. Imperialism and colonization, world wars, George W. Bush. Ask yourself, who's responsible? Adults. Now, what have kids done? Well, Anne Frank touched millions with her powerful account of the Holocaust. Ruby Bridges helped to end segregation in the United States. And most recently, Charlie Simpson helped to raise 120,000 pounds for Haiti on his little bike. So as you can see evidenced by such examples, age has absolutely nothing to do with it. The traits the word childish addresses are seen so often in adults that we should abolish this age discriminatory word when it comes to criticizing behavior associated with irresponsibility and irrational thinking. Teve também a experiência dos computadores na parede, de Sugata Mitra. Well, I bumped into this whole thing completely by accident. I used to teach people how to write computer programs in New Delhi 14 years ago. And right next to where I used to work, there was a slum. And I used to think, how on earth are those kids ever going to learn to write computer programs? Or should they not? At the same time, we also had lots of parents, rich people, who had computers, and who used to tell me, you know, my son, I think he's gifted because, you know, he does wonderful things with computers. And my daughter, oh, surely she's, you know, extra intelligent, and so on. So I suddenly figured that how come all the rich people are having these extraordinarily gifted children? What did the poor do wrong? I made a hole in the boundary wall of the slum next to my office, and I stuck a computer inside it just to see what would happen if I gave a computer to children who never would have one, didn't know any English, didn't know what the internet was. The children came running in, it was 3 feet off the ground, and they said, what is this? And I said, yeah, but it's, you know, I don't know. So they said, why have you put it there? I said, just like that. And they said, can we touch it? I said, if you wish to. And I went away. About 8 hours later, we found them browsing and teaching each other how to browse. So I said, but that's impossible. Because, you know, how is it possible? They don't know anything. My colleagues said, no, it's a simple solution. One of your students must have been passing by, showed them how to use the mouse. So I said, yeah, that's possible. So I repeated the experiment. I went 300 miles out of Delhi into a really remote village where the chances of a passing software development engineer was very little. I repeated the experiment there. There was no place to stay, so I stuck my computer in, I went away, came back after a couple of months, found kids playing games on it. When they saw me, they said, we want a faster processor and a better mouse. So I said, how on earth do you know all this? And they said something very interesting to me. In an irritated voice, they said, you've given us a machine that works only in English, so we had to teach ourselves English in order to use it. That's the first time as a teacher that I heard the word teach ourselves said so casually. Here's a short glimpse from those years. That's the first day at the Hole in the Wall. On your right is an 8-year-old. To his left is his student. She is 6. And he's teaching her how to browse. Then on to the other parts of the country. I repeated this over and over again, getting exactly the same results everywhere. An 8-year-old telling his elder sister what to do. And finally, a girl explaining in Marathi what it is, and said, there's a processor inside. So I started publishing.
I published everywhere. I wrote down and measured everything. And I said, in 9 months, a group of children left alone with a computer in any language would reach the same standard as an office secretary in the West. Outra motivação foram os baixos índices da educação básica brasileira, que estão aquém de um país como o Brasil. E de forma a conseguir responder este problema de pesquisa, este trabalho foi dividido em 4 grandes categorias: gestão do conhecimento, currículo, hipermídia e educação básica. Metodologicamente, fez uso do estudo de caso, para estudar de que maneira o material em vídeo pode se expandir e dar subsídios para a construção de uma hipermídia. De início, foram abordados assuntos tangentes à legislação e o que ela diz sobre a educação básica brasileira. Foi discorrido também sobre 2 princípios básicos que abordam de que maneira a educação deve ser ministrada: o pluralismo. O pluralismo de ideias. A valorização da experiência escolar. E segundo, A valorização da experiência extraescolar e, essa é difícil, pluralismo de ideias. Estes 2 tópicos foram estudados porque eles puderam ser verificados na pesquisa de campo. Percebido quando os alunos foram convidados pelo pesquisador para ir ao laboratório fazer uma atividade. Os ânimos ficaram exaltados. Essa ação dos alunos permitiu ao pesquisador afirmar que as idas nos laboratórios não são constantes e que na prática pedagógica a experiência extraescolar não era considerada. A questão aberta no questionário também conseguiu verificar que esse pluralismo, eita palavra difícil, uma questão aberta do questionário conseguiu verificar que esse pluralismo de ideias não é uma constante. Afinal, respostas como "preciso de um professor novo" não foram poucas. O 5º ano é o último do ensino fundamental 1 e é ao final dele que os alunos devem realizar a prova Brasil, em cima das matrizes de referência, que constam nos parâmetros curriculares nacionais. Essa matriz aborda as competências e habilidades em língua portuguesa e matemática que os alunos devem desenvolver durante o seu percorrer do 5º ano. A prova Brasil é elaborada pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ele também calcula o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Este tem como intuito demonstrar um indicador que considere 2 conceitos: fluxo escolar e média de desempenho nas avaliações. Ao compartilhar os números do IDEB para o Brasil, foi visto que na atualidade a nossa nota é 5.2 em uma escala de 0 a 10 e que a meta é chegar no 6. Mas apenas em 2021, um problema teórico para esse trabalho foi encontrar bibliografia especializada em gestão do conhecimento na educação. Muito do que se encontrou foi uma gestão do conhecimento voltada para a competitividade de mercado. Após a literatura na bibliografia especializada, foi visto que gestão do conhecimento é um processo que está intimamente ligado às tecnologias. O que deveria ser o contrário, o foco deveria ser as pessoas e não as tecnologias. Tecnologias de informação e comunicação devem ser apenas contributos nesse processo de gestão do conhecimento. No âmbito escolar, o professor atua como gestor do conhecimento. Afinal, ele escolhe quais materiais vai levar para a sala de aula, qual didática ele vai usar, qual avaliação ele vai usar com seus alunos. Foi salientado que o aluno também é um gestor do conhecimento. Afinal, quando ele decide qual livro quer ler, qual canal de TV quer assistir, qual jogo vai jogar, e se vai prestar atenção naquilo que está sendo falado para ele, ele está atuando como gestor do seu conhecimento. Com relação ao currículo, foi encontrado que ele não é neutro, tampouco um conceito. Ele é sim uma construção cultural que se materializa diariamente no cotidiano, na cultura e nos processos educacionais. O currículo é a aula, é o professor, é o aluno. Ele deve ser entendido como uma prática emancipatória e, na perspectiva de Paulo Freire, ele deve ensinar a ler o mundo. Ao discorrer sobre as relações de currículo e gestão do conhecimento, o autor sentiu a necessidade de buscar uma teoria de aprendizagem que desse sustentação ao que ele pretendia passar. E foi assim que se chegou à teoria da aprendizagem significativa, de David Ausubel.
Ele aborda que para que a pessoa tenha uma aprendizagem significativa, ela deve estar em contato com um material que é potencialmente significativo. Foi partindo deste arcabouço que essa dissertação defendeu a tese de propor um produto digital para promover a aprendizagem dos alunos. E este produto deveria ser concebido em linguagem hipermídia, ela que consiste em expressão não linear da linguagem e atua de forma multimediática, e tem a sua origem no jogo. Por meio do uso da hipermídia, o usuário deixa de ser um mero leitor e passa a ser um jogador. Afinal, a hipermídia não aceita passividade. Ela se materializa pelo uso que se faz dela. Quando uma hipermídia é idealizada, ela é formatada de modo a prover vários caminhos e interações para o seu usuário. Esses caminhos e interações se dão principalmente por meio do uso de links. Esses links podem levar o usuário para caminhos diferentes, pode fazer com que surja uma imagem na tela, com que surja textos, com que surja vídeos, infográficos, etc. Por meio dos cliques do mouse, das teclas do computador ou do touch de um dispositivo móvel, o usuário define qual caminho vai seguir dentro de uma hipermídia. Clicando nesses textos, nessas imagens, nesses links, o usuário acaba que constrói a sua versão pessoal da hipermídia. E isso se constitui em outra potencialidade da hipermídia, que ela não se esgota quando se chega ao seu final, porque o usuário pode acessá-la outras vezes e realizar outros caminhos. O fato do usuário também não ser mais o mesmo é outro fator que converge para a unicidade, um elemento que pode fazer com que o usuário se sinta diante de uma obra única a cada acesso que faz à hipermídia. Após conceituar hipermídia, o autor tratou de fazer análise de dados, e esta foi dividida em duas partes. Uma que visava conhecer os hábitos dos alunos com o computador, a internet, televisão e essas mídias digitais. E a segunda parte consistiu em um estudo de caso, que avaliou a possibilidade de construir uma hipermídia partindo de um material que era apenas audiovisual. O computador apareceu como o meio que eles mais utilizam para acessar a internet. Foi seguido pelo celular, e isso indicou que ao realizar a construção da hipermídia, o autor deve imaginar que ela deve ser responsiva, ou seja, se adaptar conforme o meio que ela está sendo acessada. A pesquisa também revelou que os alunos usam a internet como fonte de informação quando ainda têm dúvidas. A literatura sobre hipermídia afirma que o professor, ao fazer o seu uso, ele pode voltar a conquistar esse espaço histórico-cultural. E no uso da hipermídia, o professor assume um novo papel, o de tutor e companheiro. Levar os alunos para navegar hipermídias ou construírem as próprias podem contribuir e muito para a aprendizagem de ambos, professores e alunos. Foi exposto que na hipermídia os conteúdos podem ser expostos de vários meios, e por isso foi perguntado aos alunos de que maneiras eles estudam. E a resposta foi que eles usam diversos artifícios, sendo a realização de buscas no Google a assertiva mais assinalada, representando 24,5% na amostra geral. Foi também questionado aos alunos sobre os seus hábitos de buscarem tutoriais na internet quando desejam aprender algo. 77% dos alunos afirmaram que fazem a busca por tutoriais na internet. Essa questão foi importante para verificar sobre autonomia em hipermídia. Afinal, como foi dita, é necessário a ação do usuário para que ela vá tomando forma. E essa proatividade dos alunos é mais um ponto que corrobora a construção de uma hipermídia. Foi questionado a eles o que fazem quando acessam a internet. E jogar é o hábito que liderou as pesquisas. E isso é mais um indicador de que a hipermídia deve contribuir para os processos de aprendizagem. Afinal, como foi visto, ela tem a sua origem no jogo. Ainda nessa questão foi visto que quase 1/4 dos alunos também usa a internet para estudar. Ou seja, aliando o ato de estudar com o ato de jogar, é mais uma informação que corrobora a proposição de uma hipermídia para a aprendizagem desses alunos. Todas essas respostas contribuíram fortemente para o autor conseguir afirmar que uma hipermídia pode sim contribuir para o processo de aprendizagem dos alunos. De modo a verificar como e o que inserir nessa hipermídia é que foi realizado o estudo de caso. E como o autor não possuía uma hipermídia nos moldes que pensara, a solução foi expor aos alunos a um episódio da websérie Conexão 3.0. Essa websérie Conexão 3.0 é fruto de um outro estudo do autor desse trabalho e de seu orientador. Então, da mesma maneira que se verifica quais elementos de um livro podem compor um filme, foi analisado quais elementos desse material audiovisual da websérie Conexão 3.0
pode compor uma hipermídia. Essa websérie foi constituída de modo a propor para os alunos do 5º ano um material potencialmente significativo para a sua aprendizagem. Na narrativa dessa websérie foram inseridas competências e habilidades que as matrizes de referências cobram dos alunos. Ela conta com 4 personagens principais, as 2 crianças, a Bruna e o Matheus, e os 2 cientistas, o Dr. Good e a cientista. Vamos assistir um pedacinho dela aqui? Bruno, ficou R$3.000 o convite. Comprei para nós 2, depois você me paga. R$3.000? Onde eu vou arranjar esse dinheiro todo? Ah, então quando ele chegar aí, faz contato de novo. A gente congela o tempo e traz vocês pra cá. Eu não deveria te ajudar, mas vou fazer a minha parte. Deixe-me ver, com licença. Bom, deixe-me ver. Pelo visto, ele estava com pressa. A letra está um garrancho. Ele deve ter fugido da escola. O que falta mesmo é pontuação. Agora pegue uma caneta. Coloque uma vírgula ali. E para terminar, um ponto de exclamação bem grande. Sim. Fui ao espaço? Não. Te abandonei. Não volto logo. Não. 3. Mas espera aí. Ô Bruna, que história é essa de R$3.000 por um convite? Mas nem pra assistir One Direction. Isso daí, ó, é com o Matheus. Quem falou R$3.000? Eu paguei no ingresso 30. Sei que tá louca, de onde tiraram isso? Ah, mas olha isso. Você esqueceu de colocar a vírgula, Matheus. Tá escrito R$3.000. Esse negócio da vírgula me deu uma ideia. Pode ser que essa pontuação esteja toda errada. Vamos me ajudar a pontuar? Vamos. Por exemplo, se a gente tirar aquele ponto lá do final e colocar aqui... Você pode pagar ele daqui? Sim, fui ao espaço. Não te abandonei, não. Volto logo! Agora vou descobrir todos os segredos de Dr. Good. Agora são minhas! Eu sabia que isso era armação sua! Eu voltei! Mas como isso é possível? Eu enfrentei dragões! Naveguei os 7 mares! E surfei no arco-íris! E lembrei que eu tinha um aplicativo no meu celular que me traria de volta ao presente. Um banho, hein? Nem vem com essa história de banho. Odeio tomar banho. Vai tomar banho sim! A literatura acerca de hipermídia afirma que o primeiro passo para a construção de uma é o estabelecimento de uma metáfora, ou seja, uma face que a hipermídia deve ter. O local onde as tramas se desenvolvem, então, a pesquisa de campo deveria dar sugestões de qual deveria ser a metáfora ideal para essa hipermídia. O autor imaginou que o laboratório dos cientistas seria a metáfora ideal e, por isso, viabilizou de verificar o aceite dos alunos quanto a isso. E foi principalmente por isso que foi o episódio 3 o escolhido para ser mostrado para os alunos na escola, afinal, ele se passa mais de 80% dentro do laboratório. Após mostrar o episódio 3 da websérie Conexão 3.0 para os alunos, foi questionado a eles se eles gostaram do episódio e se eles usariam o laboratório da mesma maneira que Bruno e Matheus o fazem no episódio. O resultado foi que todos, 100%, gostaram do episódio, e 98% afirmaram que sim, usariam o laboratório para tirar suas dúvidas, assim como fazem Bruno e Matheus na série. Essas respostas serviram para afirmar ao autor desse trabalho que o laboratório poderia sim ser a metáfora para essa hipermídia. O aceite por parte dos alunos e o apontamento da aprendizagem quando em contato com este episódio fortaleceu a estratégia inicial, que era dotar ela de conteúdos curriculares, aqueles mesmos que são cobrados na Prova Brasil. É esperado que a hipermídia proposta possa se constituir como um material potencialmente significativo para os alunos. Afinal, ela pode manifestar os conteúdos de diversas maneiras, por meio de vídeos, sons, imagens, infográficos, links e etc. Ao final, depois de chegar a esse aceite dos alunos por parte do laboratório enquanto metáfora para essa hipermídia, o autor reservou um pequeno espaço, ao final do seu trabalho,
para expor de que maneira um conteúdo pode ser trabalhado em diversas maneiras, ou seja, o mesmo conteúdo pode ser trabalhado por meio do uso de locuções, por meio de uso de imagens ou diferentes interações com o computador. O pesquisador acredita que respondeu ao seu problema de pesquisa. Afinal, ao encontrar relações entre gestão do conhecimento e currículo, ele encontrou bases para fundamentar uma hipermídia para os 5º anos da educação básica brasileira. Os alunos também são coautores dessa hipermídia. Afinal, como eles são o foco desse trabalho, é muito importante a opinião deles. Da mesma maneira que uma hipermídia só ganha vida quando é jogada, essa proposta só faz sentido quando é aceita pelos seus usuários, os alunos do 5º ano da educação básica brasileira. Enfim, a gestão do conhecimento contribui para fundamentar essa proposta de hipermídia quando se entende que ela está ligada aos processos de ensino e aprendizagem e que tem como gestores professores e alunos. Enfim, a hipermídia Conexão 3.0 é pensada como uma tecnologia promotora de conhecimento para os alunos do 5º ano da educação básica brasileira. Eles têm como dotador de conteúdo o currículo, na figura das matrizes e descritores. Obrigado.